no púlpito. Chegamos. Estamos com o esboço, com a Bíblia e com o microfone. E agora? Momento de grande tensão. Amém? Glória a Deus! Chegamos! Chegamos onde? Aqui. Aqui onde? No púlpito. Chegamos. Estamos com o esboço, com a Bíblia e com o microfone. E agora? Momento de grande tensão, de grande medo, de grande nervosismo. Principalmente se é sua primeira vez. E agora? O que fazer? Eu vou passar para vocês algumas orientações que podem fazer muita diferença quando vocês chegam aqui no púlpito. Só que se você se imaginasse nesse ambiente agora, você estaria olhando e vendo suas mãos trêmulas. Se você pegasse um copo d'água, talvez você precisaria usar as duas mãos. Talvez até o microfone. Esse microfone não está ligado, não estou fingindo para vocês, não. É ilustrando mesmo, tá bom? Às vezes até o microfone está trêmulo e você segura com as duas mãos. É um momento difícil, principalmente se errarmos em algumas partes. Por isso, tudo o que estamos fazendo e falando é para te ajudar a evitar essas crises e esses acontecimentos. Vim da última aula, coloquei aqui um terno. Lembra que eu falei que não precisa ser algo de luxo, nem de marca, nem querendo representar algum recurso financeiro? Se você ler o livro, você sabe que eu ganhei um terno. Este não é o terno do meu casamento, mas é um terno que eu ganhei. Um homem de Deus me abençoou. E está aqui, este terno. E eu quis representar este momento com você aqui no púlpito. Um momento em que saímos daquele ambiente de quem está observando o culto. E a partir de agora, de certo modo, vamos assumir uma responsabilidade, um compromisso de continuar a adoração a Deus, de transmitir verdades que recebemos do céu. Lembra que estamos entregando algo que já recebemos, que não devemos perder? Não é nosso, é a palavra, é de Deus. Então, neste momento, nós chegamos, ok? Você chega. O que você... Primeiro ato. Qual a sua primeira preocupação agora? Eu vou voltar. E eu cheguei aqui de uma maneira que você não precisa chegar. Eu cheguei já falando, já cumprimentando. Só que você percebeu uma coisa? Tá vendo que a tela tá desligada? Porque o tablet está aqui, ó. Minha Bíblia está fechada. Meu livro está fechado. Então, como se fosse meu esboço. Ou seja, eu comecei a conversar com vocês. Mas no culto não tem interrupção. Então eu comecei a conversar. Que horas que eu vou organizar meu material? Que horas que eu vou organizar meu esboço? Então, esse primeiro momento você não tem responsabilidade nenhuma. Isso vai te trazer uma paz. Eu tô sem água aqui no momento, que eu gravei essas aulas todas sem subir com água aqui para o ambiente que eu estou. Ok? Mas eu vou aqui simular alguns acontecimentos, inclusive como se eu estivesse aqui com um copo de água, ok? Então vamos lá, eu vou voltar novamente, ok? Só que agora nós vamos ficar um pouco sem áudio aqui. Então eu vou tentar falar algumas coisas com você, meu propósito é eu não falar. Então, tudo que eu te falar aqui, se fosse você entrando, você não estaria falando nada, ok? Cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus, louvado seja Deus por mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos
adorando o teu santo nome, meditando em sua palavra. Convido os irmãos a abrir vossas Bíblias em Lucas capítulo 13, verso de número 1 ao número 5. Viu? Você não precisa chegar igual um trator no púlpito. Você não precisa chegar desesperado, como quem não sabe o que está fazendo. Não, você sabe. Eu te ensinei. Ou talvez você já viu outras pessoas fazendo. Não venha igual doido, igual uma doida aqui, perdendo o esboço, tropeçando, caindo, com a Bíblia de cabeça para baixo, com o tablet desligado, aí você começa a pregar e não sabe onde está e fica procurando. Não, talvez você chegou aqui e falou, opa, não que você tá com o microfone, simulando aqui como se você não tivesse ainda começado. Talvez você esqueceu o esboço lá, inclusive a tela tá desligada, não sei o que aconteceu, vou ali ligar. Amém. Tudo certo. Tudo bem que eu demorei, vou cortar, obviamente. Realmente eu tive um problema ali técnico. Mas se fosse seu esboço que ficou para trás, você poderia pegá-lo. Agora já imaginou, você está pregando? Irmãos, glória a Deus, vamos meditar na palavra de Deus. Irmão, primeiro aprendizado. Peraí, irmãos, eu acho que eu esqueci meu esboço lá na igreja, lá no banco. Espera um pouquinho, eu esqueci meu esboço. Você está entendendo? Que seria muito melhor você resolver. Todo mundo sabe que você está resolvendo algo normal, tranquilo. Não deixe isso sobrecarregar sua mente. Saiba que este momento é um momento difícil. Esse momento seu inicial é tenso, é crucial, é importante. Pode acontecer alguma coisa. Pode ser que sua Bíblia caiu, você está tão nervoso e pá, caiu. Pode ser que seu esboço caia. Pode ser que você desajeite com o microfone, bate ele em alguma coisa, dá um barulho. Pode acontecer. Pode ser que você tropece nos degraus. Pode ser que você faça algo um pouco errado. Se acontecer, use isso a seu favor, leve na brincadeira. Uma aluna minha, por exemplo, na hora que ela subiu para pregar, lembra que eu já falei com você sobre o esboço, sobre prender o esboço? Eu falei isso com eles. Falei, olha, cuidado, às vezes o esboço cai, arruma o esboço, põe um clipe. Aí ela falou assim, tá. Ela chegou, o esboço dela caiu, na hora. Antes dela falar um ar. Aí ela disse assim, Fernando falou que ia cair. E eu pensei, vai cair. E caiu. Só que ela falou, né? Aquela agitação dela ali de improviso, de fato era algo real que estava acontecendo. Ela foi, o que ela aconteceu? Ela distraiu, isso fez ela ficar mais distraída. Quem estava ouvindo também ficou mais distraído, mais receptivo. Não foi uma piada, não é que ela estava fazendo palhaçada, não é isso. Mas precisamos usar isso. Por exemplo, digamos que você caiu de fato, aí você chega, na hora que você começa a falar, irmãos, eu quase caí. Só de você falar, eu quase caí, e você, seu semblante tem que falar, ok? E você deu uma tonalidade tipo assim, né? Eu tô sendo irônico, na verdade eu caí. Não precisa você falar, óbvio, que você não perde a graça. Eu quase caí. Ninguém viu, né, irmãos? Amém? Então, assim, isso te ajuda. Use a seu favor. Você não vai cair. Nunca mais prego. Eu caí. Que vergonha. Lembra, convém que eu diminua, que o Senhor cresça. Uma das minhas orações pode passar a ser sua oração toda vez que for pregar. Fala, Deus, meu Senhor, como é que eu diminuo que o Senhor cresça? Se for para me ser envergonhado hoje, que eu seja, mas que o teu nome e a tua palavra seja glorificado, seja exaltada. Precisamos estar disposto a isso e precisamos saber lidar com isso. Eu te falei aqui como lidar. Use a seu favor. Use como graça, não como comédia, irmão. Não é que você vai chegar lá e fingir que caiu de propósito, só para fazer comédia. Não tô falando sobre isso, não. Tô falando de acontecer um acidente,
algum imprevisto e você contar. Digamos, seu esboço caiu. Você vai lembrar de mim, eu espero. Aí você vai falar assim, irmãos, professor de homilética, que eu fiz um curso com ele, Fernando. Inclusive, quem quer aprender homilética pode procurar por ele, uma bênção, e vai ser bênção na vida de vocês. Espero que você diga isso. Ele disse, olha, você vai chegar no púlpito e pode ser que seu esboço caia. E eu lembrei dele agora. Realmente, irmãos, o esboço pode cair. Isso vai te dar paz, vai te dar tranquilidade, vai tornar mais leve a situação, porque já aconteceu. Você vai evitar que aconteça? Vai. Mas e se acontecer? Se acontecer, você vai usar a seu favor. Ok? Então, a primeira questão são essas duas questões, né? Então, na verdade, elas são simultâneas, porque eu estou falando do seu trajeto até chegar no púlpito, antes de pegar no microfone. Nesse trajeto pode acontecer alguma coisa, e eu estou te ajudando a usar isso positivamente, não negativamente. Você não precisa começar a chorar por causa disso, desesperar, perder as estribeiras, perder a firmeza das pernas por causa disso. Você já tem problema demais, não deixe aumentar os problemas, ok? Use a seu favor. Há mal que vem para o bem, e neste caso você vai fazer isso acontecer. Mas pode ser que você passou o percurso, e é o que eu espero em nome de Jesus que vai acontecer, e tá tudo bem. Você não caiu, você não tropeçou, você não derrubou ninguém, você não derrubou o copo d'água, você não quebrou o microfone. Tá tudo bem. Glória a Deus. Mesmo assim, você não precisa chegar desesperado no púlpito agora, com pressa. Se o microfone tá lá no púlpito e é você que vai pegar, termina de organizar e pega. Ou por mais que alguém te passou ele, orou com você, e tá aqui um detalhe importante que tem a ver com isso também, se alguém tá orando por você, não deixa alguém orando em você, arrumando suas coisas. A maioria deles esperam você organizar. E sabe que você vai estar com a mão ocupada, você chega, organiza, mas aí não demora e deixa para terminar depois, porque a pessoa está te esperando para orar. E a maioria das vezes quem vai orar nem sempre é o pastor da igreja. Às vezes são pessoas que estão aflitas igual você. E se quem for orar já tiver com medo, vai te passar mais medo. Deixa ele ou ela orar por você logo. Uma pessoa, vamos supor, eu cheguei aqui, mesmo exemplo, tô chegando, né, graças a Deus não morri, não me acidentei, e a pessoa está orando por mim. Irmãos, recebe e presta atenção na oração, porque o que tem gente passando vergonha porque não prestou atenção na oração, depois ora pela mesma coisa, sem confirmação. Eu sei que a gente está aflito, e eu tenho essa dificuldade, prestar atenção na oração. Ora também, irmão. Sim, meu Deus, tem misericórdia mesmo, Pai, me ajuda, Pai. Pai, sim, seja feita a tua vontade, Deus. Louvado seja. Porque isso vai te trazer paz também. Vai tranquilizar a sua alma. Vai te dar calma. Mas ouça a oração do irmão. Talvez o irmão está orando para você ter tranquilidade, para você ter paz. Ou está orando pelo texto, ou está orando pela igreja. Aí depois você vai orar sem saber o que ele orou, você vai ter dificuldade. Presta atenção, estenda as mãos, fecha os olhos, abaixa a cabeça. Receba, irmão. Você não é melhor do que quem está orando por você. E é um momento que Deus vai te trazer paz e tranquilidade. Orou, às vezes a pessoa te passou o microfone nessa hora. É isso que eu quero te falar aqui também. A pessoa te passou o microfone. Terminou de orar, ela te entrega o microfone. Você não tem que começar a falar. Olha só, faz de conta que é o microfone que eu tô calado, ok? Colocando minha Bíblia. Vou abrir no texto. Tô aqui com meu tablet, ok, deixa eu ver se está funcionando. Só funciona com a caneta. Ok, estamos operantes. Tudo bem, posso começar. Ok? Então, tenha isso em mente. Não, Fernando, meu esboço já estava na página, já estava com marcador, importante também, irmãos. Seu texto principal, use o marcador da Bíblia.
Ou use o seu esboço para marcar, ou use alguma coisa. Mas se tem um marcador, deixa no seu texto principal. Para ficar mais fácil. É um problema a menos para você. Já imaginou? Por mais que você saiba achar o texto, acontece alguma coisa, você chega e sua mão está ocupada com o microfone e começa a escorregar a página e você está tremendo, e você vai para lá e você vai ter pânico, porque não está achando o texto. Custava você ter colocado lá, ó. Tá, Fernanda? Tá, vai ter um detalhe. Perceba que existem muitos detalhezinhos. Sua Bíblia está marcada. Você já está no texto. Você não pode chegar, irmãos. Abra nossa Bíblia em Ageu capítulo 1, verso 1. Amém? Assim diz o texto. No segundo ano do rei Dário. Não. Você vai ter que dar tempo para as pessoas abrirem, porque a sua já estava aberta. Você não precisou de tempo, porque já estava pronto. Por isso, chegue, logo após cumprimentar, saudar a igreja. Fala qual livro, qual capítulo. Se você tiver que falar mais alguma coisa, enquanto você termina de falar, as pessoas vão procurando, ganhando tempo. Isso diminui seu nervosismo também. É um momento que você pode beber água. Poderia ser em outro momento. Poderia ser esse momento antes de você começar a falar, você beber água. Pode. Se você sentiu uma necessidade grande. Só que isso demonstra um pouco de nervosismo. Aí, realmente, as pessoas já veem que você está nervoso. Às vezes você está com sede mesmo. Não tem problema. Mas você poderia falar as primeiras palavras, anunciar o texto, porque a desculpa é, já que vocês estão procurando e que eu estou esperando vocês, eu vou aproveitar e vou tomar água. Não é porque eu estou nervoso, não. É porque eu estou aproveitando que vocês estão ocupados. Que aí você toma água tranquilo. Outra dica é essa, você pediu para abrir o texto, anunciar o texto, você pode usar este momento para organizar também. Você pode deixar para este momento, mas aí você já tem que saber pelo menos o texto e ter anunciado ele. Aí pode ser que agora que eu venha organizar meu esboço, vejo que o esboço está querendo cair, talvez eu não quero colocar ele preso aqui. Um dia eu fui na igreja que tinha muito vento e eu tava assim, o clipe. A gente tem que aprender também. Aí eu coloquei o esboço e o vento vinha. O que eu fiz? Eu peguei o sino da igreja, a Assembleia de Deus tem um sino mesmo, quem não é da Assembleia talvez não vai saber se sua igreja tiver. Peguei o sino, com muito cuidado para ele não tlim, e coloquei, mesmo assim fiz barulho, e prendi o meu esboço com o sino da igreja. Só que eu não fiz isso enquanto eu estava pregando, eu fiz isso em um momento desses que eu estou te explicando aqui. É onde você pode arrumar soluções. Talvez você mandou abrir o texto, quando as pessoas estão procurando, você precisa até falar alguma coisa para sua esposa ou para seu esposo. Você fala, pega o esposo para mim. Eu esqueci o telefone. Pega o negócio lá. Pega meu óculos. Sabe, você pode, às vezes, até ter essa liberdade. Tá bom? Então, esses são momentos ideais. Para você não ter preocupações. Então não postergue esses momentos, porque depois de passou esses 3 momentos aqui, esses 2, né? Porque é a chegada, você tá livre antes de começar, é você que aperta o play no relógio, entre aspas. E esse momento de pausa momentânea da primeira leitura do texto. Se você perder esses 2 momentos e precisar resolver algo ainda, vai ser um pouco mais difícil. Vai ser um pouco mais difícil de ficar natural. Tá bom? Então, fica aqui uma dica de ouro para vocês. E ao mesmo tempo que eu tô falando isso, eu tô falando sobre você ter paz, estar em paz, estar tranquilo, estar controlando sua ansiedade, respirando. Ok? Tá bom? Então você chegou agora. Tá vendo? Você vai adquirir essa habilidade também, conversar, se movimentando, se você não tem. Pode praticar. Tô aqui organizando aqui, voltando meu esboço pro lugar, colocando no clipe. O microfone tá aqui, posicionado. Não estou deixando de interagir com vocês. E assim, isso vai fluir de forma mais natural. Mas ok. Então nós tratamos da chegada. Até agora só chegamos, anunciamos o texto. Você percebeu essa parte? Eu cheguei,
nas primeiras palavras, por mais que eu saudei a igreja, cumprimentei, dei a paz do Senhor, olhei para a igreja, vi o ambiente, vi o que está acontecendo, cumprimentei olhando, é importante, necessário, não cumprimenta organizando seu esboço, por isso que eu falei, e você tem momentos para organizar. Mas você fez isso e anunciou o texto. Já anunciou. E não está lendo ainda. Você anunciou porque as pessoas... Tem velhinhos na sua igreja. Para com essa bobeira de falar. Quem não achou ainda, diga misericórdia. Quem não achou ainda, vem para EBD. Meu filho, minha filha, com todo carinho, tá? Tirando essa questão de ser um jargão, de talvez ser um costume seu ou não, mas tem senhores na sua igreja que mal conseguem ler. Tem crianças, adolescentes que estão aprendendo a ler. Tem pessoas com dificuldades. Tem pessoas que são recém-convertidas, não tem nem contato com a Bíblia. Se você falar um livro que não existe na Bíblia, ela não sabe nem quando é que você falou o nome do texto ou que você está falando alguma palavra estranha. Isso não sabem. E nem tem a obrigação de saber. Mas você, em vez de fazer piada, parecendo que não tem o que falar, administra esse tempo, tá bom? Você anuncia o texto, está dando tempo para as pessoas procurar e você está usando esse tempo com outras coisas, organizando, fazendo alguma saudação, fazendo alguma pré-introdução, que é... Irmãos, hoje nós vamos meditar num texto que eu vou contar para vocês. Eu apanhei muito essa semana. Eu espero que vocês não apanhem tanto. Mas se apanharem, amém. Glória a Deus. Minha vida foi confrontada essa semana, irmãos. Pensa no tanto que Deus trabalhou na minha vida durante a preparação desse sermão. Tô dando uma ênfase pro texto, pra pregação. Tô dizendo, irmão, se prepara que tá vindo algo sério aí e que inclusive já trabalhou na minha vida e certamente vai trabalhar na sua. Melhor do que eu estar fazendo piada. Nosso tempo é precioso, precisamos edificar, transformar vidas. Amém? Amém? Espero que tenha entendido. Anunciei a primeira vez. Se eu tiver que falar alguma coisa, igual eu te falei aqui agora, alguma pré-introdução, talvez você é de fora e quer contar alguma coisa, irmãos, eu peguei um engarrafamento, quase chegando aqui à igreja, e eu acredito que os irmãos estavam orando por mim, porque eu cheguei aqui a tempo pela misericórdia de Deus. Obrigado pelas orações dos irmãos. Sabe, você pode usar esse momento para agradecer, esse momento que as pessoas estão procurando o livro. Você vai entender que é isso que as pessoas fazem. E a partir de hoje, você não sabia, na hora que você ouvir um pregador, você fala, rapaz, é o que o Fernando estava ensinando, é isso, olha o pregador fazendo isso. E é isso que todo mundo faz, isso é homilética. Aí ele cumprimenta, agradece. Eu agradeço a liderança da juventude que me confiou a palavra. Agradeço ao pastor também pela confiança. Irmão, obrigado, irmão. Irmão que me trouxe. Irmãos, eu lanchei à tarde na casa do irmão. Pensa que lanche maravilhoso. Tudo isso dá uma quebra de gelo. Faz as pessoas, sabe, ter mais carinho por você, entender que você é mais próximo, que você não é nenhum arrogante. Eles são obrigados a me tratar de maneira excelente. Eu sou um pregador especial de fora. Eles veem que você é uma pessoa normal, que você come, você é igual gente. Mas é isso, né? Conseguiu entender? O que você vai fazer agora? Você já anunciou o texto, usou o tempo para alguma coisa, ou pode ser para ficar em silêncio também. Fernando, eu anunciei o texto, organizei, não quero falar nada. Só observa a igreja. Porque se você não está falando nada e quem já abriu o texto, está vendo que você está olhando para a igreja, sabe que você nesse momento está trabalhando. Qual o seu trabalho? Você está observando se todos terminaram de abrir o texto e você está dando tempo para eles abrir o texto. Ou seja, eles sabem que você só está em silêncio porque você está aguardando. Você viu que a maioria achou? Não é porque tem um procurando que você vai esperar, não. Você vai até escandalizar o irmão. Nem precisa falar nada. Amém, irmãos? Vamos estar lendo. 2 Reis, capítulo 14, verso 1. Você vai repetir o texto, tá? Eu repeti aqui para começar a leitura, mas tem um detalhe antes. Antes desse momento, você vai repetir o texto.
Simples assim. Se você estava em silêncio, você repete no meio do silêncio. 2 Reis, capítulo 14, verso 1. Ou se você está conversando, você está falando, irmãos, obrigado pastor, obrigado irmãos, obrigado obreiros, obrigado pela recepção calorosa da igreja. 2 Reis, capítulo 14, verso 1. Você está repetindo porque algumas pessoas não lembraram onde você anunciou, só escutaram que era 2 Reis, mas não lembrou o capítulo, não lembrou o versículo. E agora você vai estar dando uma segunda oportunidade para eles se encontrarem. Aí, beleza. Você já cumpriu esse propósito de anunciar o texto e de repetir o texto. Então sempre repita o texto, a não ser que você não queira que as pessoas leiam. Se você não quiser, tudo bem. Irmãos, essa noite nós vamos meditar em 2 Reis, capítulo 14, verso 1, e eu vou estar lendo para os irmãos e vocês me acompanhem. No 2º ano de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel, começou a reinar Amazias, filho de Joás, rei de Judá. Ou seja, eu dei a entender para a igreja que, por mais que eu anuncie o texto, é eu que vou ler, e não é para você abrir sua Bíblia, porque eu estou lendo, se for o seu caso. Beleza, deixe isso claro. As palavras que eu falei aqui agora, se você não percebeu, pode voltar ao vídeo que você vai ver. Que ficou claro. Eu não disse, irmãos, abram vossas Bíblias. Se eu falo, abram vossas Bíblias, é porque eu estou te convidando a abrir. Se eu estou te convidando a abrir, eu tenho que dar um tempo razoável. Qual que é o erro dos iniciantes? Você não tem noção dos tempos. Fala, irmãos, abram vossas Bíblias em 2 Reis, capítulo 14, verso 1. Só que como o seu texto está aberto, você acha que todo mundo está aberto. Você nem analisa a igreja. Você já começa a ler. Só que os irmãos nem abriu a Bíblia e você já está lendo. Qual que é o problema? O problema é que eles vão ficar tentando achar o texto, não vão ouvir você lendo o texto. Quando você terminar de ler o texto, eles estão quase achando o texto, eles nem acharam, e nem leram, e nem te ouviram. Resumindo, você perdeu a leitura. Nada aconteceu. Só você sabe o que você leu. A igreja está perdida. Culpa de quem? Desculpa, mas é de você que está pregando, porque é você que está na direção. Esse momento do culto, querendo ou não, você está com uma certa direção. Quer que as pessoas leiam? Anuncie o texto. Indique para elas ler. Abram vossas Bíblias. Acompanhem comigo no texto. Veja comigo. Ok? Deixa claro a hora que você já vai começar a ler. Digamos que você pediu para abrir, mas não vai esperar muito, porque o tempo está corrido. Inclusive, Luciano Subirá, se você conhece ele, ele diz assim, você que é rápido de endereço, abra comigo, 2 Reis, capítulo 14, verso 1. Ou seja, você que é lento, não abre não, me espera e só me ouça. Conseguiu entender? O recado? Você que é rápido de endereço, abre comigo, aí quem é rápido já abre e lê. Ele fala, mas aí eu não sei a forma que ele fala, tem muito tempo que eu não ouço ele. Mas o que você precisa fazer? Na hora que você for começar a ler, aí é o outro detalhe. Sempre que você for começar a ler, deixe claro que você vai ler. Vou fazer uma simulação aqui. Digamos que eu já mencionei o texto, que é 2 Reis, capítulo 14, verso 1. E eu estou aqui conversando com vocês. No 2º ano de Joás, filho de Jeoacás, rei de Israel, começou a reinar Amazias, filho de Joás, rei de Judá. Irmãos, esse rei... Uai, como que você ia saber a hora que eu ia ler? Que hora que eu parei? Se você não estivesse olhando para mim mesmo, estivesse aí olhando sua Bíblia, você não ia saber se eu ia começar a ler, que hora que eu comecei, porque eu não dei sinal. Li na mesma velocidade, no mesmo tom que eu estou falando, misturou. A leitura da palavra não pode ser assim. Digamos que eu estou conversando com você deste jeito, como eu estou começando, e eu nem vou anunciar o texto, mas eu vou simplesmente lê-lo direto de forma diferente. No 2º ano de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel, começou a reinar Amazias, filho de Joás, rei de Judá. Perceba que aqui eu nem fiz uma preparação para a igreja em termos de palavras, mas a minha voz mudou. A velocidade foi alterada para menor. Tem gente, irmãos, que fala até pausado. Mas quando ele vai ler o texto, parece que o texto está atrapalhando o culto. Ele quer ler rápido, porque não pode perder tempo lendo o texto. Gente, se você não pode perder tempo lendo o texto, você não pode nem pregar, porque o texto é a nossa base. Ok? Aí a pessoa está até falando de uma forma saudável.
Eu não sei se ela quer demonstrar que sabe ler. Aí ela vai começar a ler. No segundo ano de Jeoás, filho de Joacás, rei de Israel, começou a reinar Amazias, filho de Jó. Não, tá desmerecendo a palavra. Lê a palavra mais devagar do que você está falando, com mais ênfase. Observe vírgulas, pontos, pausas. Se tiver alguma palavra que você quer dar ênfase, dê ênfase nela. Digamos que você quer pregar sobre o evangelho. Aí você está lendo lá a palavra de Paulo. Porque eu não me envergonho do evangelho. Ou você está falando no aquele outro texto, ou na sequência de texto, porque o evangelho é o poder de Deus. A pessoa já foca no evangelho, porque você leu dando destaque a palavras específicas dentro do propósito do seu sermão. Okay? Então toma cuidado com a leitura, não despreze a palavra, não leia como você conversa na roda de amigos. Tá joia? Então é isso, você já anunciou, mas o que eu quero te dizer aqui também é o seguinte: na hora que você for começar a ler o texto, por mais que você pode só fazer o que eu fiz agora, que foi uma pausa e ler pausado, o ideal é que você dê algum sinal para a igreja. Tipo, verso primeiro. Se eu disse verso primeiro e era o texto que eu tinha anunciado, todo mundo sabe que eu vou ler. Verso primeiro, no segundo ano de Jeoás. Tá valendo, ok? Ou, acompanhe comigo. No segundo ano de Jeoás. Tá valendo? Ou, assim está escrito no segundo ano de Jeoás. Ou simplesmente você vai dizer assim, amém? Que é tipo assim, ó, vou começar. A igreja vai saber se eu tinha anunciado o texto e disse amém. No segundo ano de Jeoás, a igreja vai saber. São sinais com palavras. Ou pode ser essa questão aí de forma de falar. Isso é oratória, irmãos. Ok? Isso é oratória. Oratória nós usamos de... Fernando, oratória não é secular, não. A nossa oratória é a oratória cristã. A oratória para o bem. Para levar até as pessoas aquilo que é de Deus. É uma oratória sagrada. Por isso que é chamado de homilética. Tá bom? No meio secular é chamado só de oratória. No nosso meio é chamado de homilética, que engloba também a oratória. E essa pausa, essa ondulação da voz, essa velocidade, essa questão de ser mais grave, ou até de ser mais agudo, vai depender do ambiente, do momento, ok? Talvez você está falando de algo sério, e às vezes você, já imaginou você escutar aquele momento seu que você está ali pecando contra Deus, você escuta, filho, o que você está fazendo, filho? Você não vai falar, filho, o que você está fazendo? Não é condizente com a sua fala, ok? Agora, se você está falando de algo alegre, é alegria na sua voz. Se você está falando de algo triste, sua voz é triste. Entende? Se você está falando de algo que é eloquência, nós devemos proclamar o evangelho. Intensidade na voz. Está falando de algo que é muito negativo, para as pessoas meditar, talvez é um momento de você dizer, irmãos, será que nós estamos mesmo cumprindo a vontade de Deus em tudo que estamos fazendo? Nossa voz, irmãos, ela altera o significado das coisas. Você não briga com seu filho ou com alguém falando, oi fulano, vem cá. Não. Quando você chama a atenção de alguém no pecado também, não. Então assim, isso influencia nas questões. Mas beleza, você já subiu no púlpito, você já anunciou o texto, você já leu o texto, né? Anunciou novamente o texto, leu o texto de forma pausada, responsável e, se possível, com ênfase no tema. Como assim, Fernando, ênfase no tema? Eu vou ficar explicando conforme eu tô lendo? Não te aconselho. Tem gente que não aguenta. E começa a ler o texto e explica. Qual o problema? Você tem que ter muita oratória para fazer isso. Porque se você tá lendo o texto e explica, eles acham que a sua explicação, na verdade, você tá lendo. Eles ficam procurando aonde no texto que tá aquela sua fala que eles não estão vendo. Então, neste caso, se você quiser fazer alguma explicação, alguma observação enquanto está lendo, saiba o que está fazendo, tá bom? Dá para fazer, pode fazer, mas só tome cuidado, a igreja precisa saber
precisa conseguir te acompanhar e saber que você deu uma pausa para explicar algo. Amém? Você leu o texto. Terminou de ler o texto. O que você pode fazer agora? Orar. Você tem a liberdade de orar. Mas presta atenção. Lembra quando eu cheguei aqui alguém orou por mim? E que eu precisava prestar atenção? Se alguém já orou por mim, eu posso orar de novo? Pode. Mas, cuidado. Digamos que o irmão, a irmã que orou por mim, orou entregando minha vida. Mas eu quero orar de novo, para mim ter paz. E realmente, irmãos, depois que você lê o texto, você ora pedindo algo de Deus, eu vou te falar que você muda a história. Então, pode fazer. Não é pecado você orar de novo. Pecado é você passar o sermão inteiro sem orar. Tá bom? Então, o irmão orou, te entregando sua vida. Você pode orar, você fala, irmãos, quero orar novamente. O irmão já entregou minha vida diante de Deus. Quero orar mais uma vez, pelo texto, pela palavra, pelo propósito da mensagem nessa noite. Ou, você pode dizer assim, nós vamos orar concordando com a oração do irmão. Vamos orar mais uma vez. Eu quero orar mais uma vez com a igreja. E você ora. Aí ele orou entregando sua vida. Às vezes você vai começar a oração assim, Deus, minha vida já foi entregue em tuas mãos. Mas mais uma vez eu te peço, Pai, para que esta palavra seja ministrada de forma especial na vida do seu filho. Ou seja, você está dizendo assim, eu sei que oraram por mim, eu sei sobre o que oraram por mim, eu não estou desfazendo a oração do irmão ou da irmã, eu estou concordando com a oração, mas eu quis orar de novo. Não tem problema. Está na paz. Mas se já oraram, você não é obrigado a orar de novo. Mas se você quiser, você pode. Só observe isso. Terminou a oração? Aí, meu amigo, é o seu esboço que vai entrar em ação. Aí, neste momento, vai ser a sua introdução. E agora é um momento crucial. Se você preparou, tudo bem. Você já sabe quais são as suas primeiras palavras. E é um momento extremamente importante para que a atenção da igreja permaneça. Porque até nesse momento você tem crédito, porque eles não sabem o que está por vir ainda. A não ser que você tenha perdido o crédito em alguma dessas etapas anteriores. Lembra da vestimenta, do seu alvoroço no púlpito na hora que chega, da sua forma de ler o texto de qualquer jeito, ou talvez você lê o texto no tablet, no celular. Fernando, eu não enxergo direito, só consigo enxergar no tablet, porque é uma letra grande. Não tem problema. Tá? A igreja vai entender. Mas tem gente que chega com a Bíblia, abre a Bíblia, coloca o celular aqui, para a igreja achar que ele está lendo a Bíblia, só que ele pediu, abre Apocalipse, e ele esqueceu. A Bíblia dele tá todo mundo lá de baixo vendo que tem 2 páginas aqui, e ele mandou abrir em Apocalipse. Todo mundo encontrou? Hein? Quem não encontrou vai para IBD. Mas você não abriu, hein? Como que você manda as pessoas abrir e você não abre? Como que você reclama das pessoas que nem achou, sendo que você nem procurou? É coisa séria, ok? Mas tudo bem. É pecado você ler sua Bíblia no tablet? No celular? Não. Eu não gosto é que você engane as pessoas. E também não te aconselho que você comece a pregar assim, a não ser necessidades especiais. Eu dou aula para alunos que têm problema de visão. Já tive professores que nunca usam a Bíblia física porque têm problema de visão. É uma coisa. Você não tem problema, você só quer usar o celular porque é mais confortável. Você quer chegar lá no púlpito assim? Irmãos, abram vossas Bíblias. Ô, irmão. Isso dá um descrédito para sua pregação tão grande que você não tem ideia. Ainda mais se estiver começando. Até quem já é reconhecido, já tem nome, não faz isso. Dificilmente você vai ver Hernando Dias Lopes, esses homens do Ministério da Pregação fazendo isso. Não é que eles não pregam com tablet, não é isso que eu tô falando. Tô falando que é errado, tô falando pra você ter alguns zelos. Você chega em alguma igreja séria, só com o seu tablet,
Você já começou perdendo antes de falar nenhuma palavra. É sobre isso que nós estamos falando. É difícil ganhar, irmão. Para que nós vamos perder? É igual aquela prova da CESP, né? Cada pergunta que você erra, você perde 2. Ou seja, tem gente que sai devendo na prova, não ganha nenhum ponto, ainda perde até o que não tem. Você já, entre aspas, já tá meio perdendo. Você vai perder ponto de graça? Pra quê? Custa! Fernando, mas é porque eu organizei um monte de texto, já tá pronto aqui. Leia pelo menos o texto inicial da sua Bíblia. Tá? A igreja entende que depois você vai acompanhar por aqui. Só que aí é um acompanhamento que você não vai pedir abertura. Você quer que as pessoas abram a Bíblia e te acompanhem? Aí eu te aconselho a abrir também. Tá bom? Só uma dica. Mas o texto inicial, de preferência, Bíblia física. Em nome de Jesus, não vamos perder de graça, não. Tá bom? Isso tem a questão do descrédito também. Então, ok. Chegamos na igreja. Você viu? Eu errei, né? Errei. Você percebeu, né? Tava aqui o livro. Por que ele estava aqui? Que na hora da organização, não cuidei desse detalhe. Fui fazer isso no meio. Não era para ser feito no meio. Mas tá bom. Estamos aqui e estamos dando andamento. Oramos. Chegamos na introdução. Momento crucial. Momento de você ter um certo controle do que vai dizer. E aí, esse assunto é lá da parte do sermão, introdução. O que você pode fazer na introdução? Ilustração, pré-tese, pergunta, notícia. Aí é outro assunto, não vou mencionar isso aqui agora. Que a partir de agora é assunto que nós já vimos, que você entrou no corpo do sermão. Que eu queria te trazer aqui hoje é isso. É esse momento de você chegando. Ok? A aula já ficou extensa, acabei de olhar ali. Eu vou estar finalizando. Só para fechar essa parte, que não convém eu gravar uma outra aula para terminá-la. Você terminou seu sermão? Saia da igreja. Desça do púlpito com humildade. Seja observador. Cuidado com piadas, porque a palavra falou de algum modo especial com alguém. E pode ser que essa pessoa está querendo uma oração sua, ou um conselho, ou uma palavra de sabedoria. E às vezes a pessoa chega para você quebrantada, que a palavra falou com ela. E como Deus usou você para falar com ela por meio da palavra, ela quer te ouvir um pouco mais. Então, cuidado. Tá bom? Chega alguém perto de você, às vezes está querendo um conselho de coisa muito séria, questão de vida, questão de morte, questão de casamento, questão séria. Aí tá, seja prudente, ok? Seja cuidadoso. Joia? Também não vai para um canto com a mulher, não é isso, tá bom? Chegou uma irmã, pastor, tô querendo contar alguma coisa para você e tal. Você fala, para você vai ficar mais confortável se eu chamar minha esposa. Agora, se estiver no meio do púlpito ali da igreja, ó, no meio de todo mundo, uma mulher quer te falar alguma coisa, é normal, não é errado. Mas seja vigilante, tá bom? Você, irmã, não vai entrar num gabinete com um homem só porque sua palavra tocou no... Sejam prudentes. Depois de sair do púlpito, permaneça humilde. Tem pessoas que vão olhar como que você está comportando lá no supermercado. Às vezes você falou de mansidão, você é manso mesmo. Você falou que é manso, irmã, deve ser manso. Aí você está lá na frente do supermercado. Que porcaria! Ninguém me chama! Cadê meus 5 centavos? Eu quero meus 5 centavos! Talvez você passando no trânsito, não vou nem fazer o gesto, irmão? Fazendo dedo pra alguém, xingando. Sua pregação continua. Tem gente que até decidiu mudar, mas quer saber se aquela palavra é verdadeira. Se você trata a sua família daquele jeito. Se você realmente dá aquele crédito pra palavra. Tá bom? Vamos ser prudentes, cuidadosos, mesmo depois da pregação. Vamos receber feedbacks, ter cuidado com os elogios. E, em nome de Jesus, em longo prazo, também vão surgir os testemunhos. Amém. E glória a Deus por isso. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, eu te agradeço, Pai, louvado seja o teu nome, bendito seja o Senhor, obrigado por chegarmos até aqui e por estarmos aqui representados, já estar no púlpito.
Senhor, que o Senhor sustente teus filhos, teus servos, tanto as mulheres quanto os homens, quando eles estiverem neste lugar, nesse ambiente de pregação, em cima do púlpito, com o microfone na mão, que eles estiverem aflitos, que o Senhor sustente cada um deles, ó Deus, que o Senhor dê intrepidez, que o Senhor dê ousadia, que o Senhor dê graça, que o Senhor sustente, que o Senhor guarde o coração e a mente e cuide de todos nós para a tua honra e tua glória. Que eu diminua, que o Senhor cresça. Amém? Deus abençoe sua casa, sua família, seu ministério, em nome de Jesus. E até a próxima aula, se Deus nos permitir.